cantarei até que a voz me doa. Para cantar, cantar sempre o meu fado, como a ave que tão alto voa e é livre de cantar. Alô? Bora. Em qualquer lado. Boa tarde. Vamos dar início à terceira mesa da Flipbook. Essa mesa é boa. Vou cantar até que a voz me doa, com a Heloísa Duarte Valente e o Vladimir Matos. Quem começa? Ah, é tudo junto? Tá bom. Então, boa tarde. Vou alternar microfones de acordo com a conveniência aqui, não é? Então, se preferir, esses microfones são mais... Eu acho que é mais hi-fi, né? Não, mais tranquilo para você. Tá bom. Então, de fato, é um pouco mais prático para mim. Nós vamos, então, musicalizar uma entrevista que a Jerusa me deu há uns 15 anos, mais ou menos, faz tempo, que saiu na revista Intermídias. Infelizmente, ela não está mais no ar, mas o conteúdo é isso aqui, nós estamos revivendo. E eu queria anunciar aqui a participação do Vladimir, né, como o pessoal chama de Vlad, ele próprio, né, foi apresentado assim, de uma maneira muito especial. Todo mundo que já teve aula com a Jerusa lembra muito bem que ela tinha um hábito, às vezes estava falando alguma coisa no meio da aula, e ela parava e falava assim, para você, né, e apontava uma coisa. Então, eu estaria dizendo para a Jerusa hoje, novamente, como ela dizia para mim e outros, para você, em relação ao Vlad, que ele, inclusive, chegou a convidá-la para um evento no Instituto de Arte da Unesp, que ele comanda muito bem há bastante tempo. Não é tema para a gente discursar hoje, né, mas fica aqui esse convite duplo, né, que eu recebi. Agora estou onde ela estiver nos ouvindo, né, esse troco que eu considero muito, muito interessante. É uma pessoa com quem eu trabalho há bastante tempo, um parceiro muito valioso e valoroso. A Jerusa Pires Ferreira é reconhecida internacionalmente pela sua pesquisa em poéticas da oralidade, em suas diversas manifestações. O que não consta da sua biografia oficial é, no entanto, a sua vida musical. Quem a conhece pessoalmente já a ouviu cantar espontânea e compulsivamente em todos os cantos, por todos os cantos, às vezes até os mais inusitados. O fado que dá título ao texto dessa apresentação e consagrou a fadista Maria da Fé parece caracterizar perfeitamente a nossa entrevistada, a Jerusa, que, diga-se de passagem, também já teve suas incursões pela famosa canção lisboeta. Aproveitamos um momento privilegiado para entrevistá-la em sua casa, a fim de conhecer algumas facetas dessa vocação paralela, sobre a qual pouco temos notícia. Então, de agora em diante, eu me personifico como Heloísa e Heloísa como a Jerusa. Tentarei, né? Para começar a nossa conversa, conte-nos sobre a sua infância e sua formação musical. Eu fui dividida entre uma família de Salvador e outra do sertão. Meu pai veio de uma família em que o pai era maestro. Meu avô era farmacêutico, mas também músico. Escrevia para Euterpe de Feira de Santana, dominava partituras para vários instrumentos. Meu pai era flautista. Na casa do meu avô, tinha piano de cauda na sala, em plena Feira de Santana, da década de 1930, antes de eu nascer. Eu comecei a tocar piano aos 6 anos e me dividi muito entre uma afinidade extrema com meu pai e a desafinação da minha mãe e da família dela. Eram, na maioria, desafinados, não sabiam entoar. Eles me trouxeram outras coisas, uma certa garra, inclusive. Mas você canta perfeitamente bem. E tem algo mais, uma memória inesgotável. Como consegue saber tantas canções completas de cor?
Acredito que as pessoas sejam educadas, mas nasçam com uma certa propensão para determinada coisa, como gente que nasce com vocação para aprender matemática ou que tem uma inteligência mais prática. Acredito que a pessoa já nasça com algumas tendências, mas não são leis imutáveis. Então, eu sempre tive gosto por música. Pode ser que essa memória é uma memória também de sociedades pré-modernas, se podemos falar assim. Meu pai era um homem do sertão, com a memória mais espantosa que eu já vi, porque dominava dezenas, centenas de narrativas orais, de contos, de causos. Ele os contava melhor que ninguém, cômico-dramaticamente. Tinha também uma memória musical bárbara. Meu único irmão, que é mais novo e também canta, tem uma memória espantosa, além de ótima voz. Com 8 ou 9 anos de idade, meu pai trazia a gente para casa, montava palcos e colocava alto-falantes. O show éramos nós, eu e meu irmão. Meu irmão cantava com a voz grossa, tão pequenininho, madrugada, resto de noite, clarim que anuncia o dia, e que também cantava Chico Alves e Risque de Arri Barroso. Risque, meu nome do seu caderno, pois não suporto o inferno do nosso amor fracassado. Mas você teve um aprendizado formal em música. Nós viemos morar em Salvador, num bairro elegante, o Canela, e na parte dos fundos havia, sobretudo, gente de candomblé, da qual nunca pude me aproximar. Eram sons longínquos, batidas de tambor, mas que faziam parte de um outro universo. Fui educada ouvindo música clássica desde os 6 anos de idade, com as famosas professoras de piano, mas tive uma professora ótima na Bahia chamada Zelita Valente. Comecei a compor aos 7 anos e até guardei o convite dessas apresentações de criança. Tem uma composição minha chamada Dança das Borboletas. Eu tinha uma ligação forte com o piano, com a música. Eu tocava sozinha dentro de casa. E qual a inspiração? Só dava Chopin, Beethoven, um pouco de Brahms. Bach? Bach, não. Eu toquei isso que todos os meninos tocam, como os prelúdios, mas na hora das fugas, eu toquei muito Lourenço Fernandes, as sonatas de Beethoven, e improvisava muito também. Tocava muita música popular para o terror de uma das minhas professoras de piano. Quando eu tocava chorinho, Ernesto Nazaré, eu até peço assim a partitura. Eu sempre fui muito intuitiva, tinha preguiça de ficar lendo a partitura. Cheguei a tocar concertos de cor para não ter de ler a partitura. Vivaldi, Bach, e no meio dessa peça sempre acabava improvisando um pouquinho. Então essa foi a minha história de música, da música sempre da memória, sempre de memória. Fale um pouco mais sobre o seu ambiente familiar. Desde cedo fiz uma opção pelo mundo do sertão. Meus primos de Salvador estavam ligados num outro contexto. Queria me aproximar do pessoal da família do meu pai sempre. Toda a família do meu pai cantava e tocava. Então eu cantei muito porque os primos mais velhos cantavam. Eu tive 2 primos que me levaram muito para frente. Um deles tinha uma carreira extraordinária, pois tinha uma voz lindíssima, Bernardino Bahia. Mas, filho de grande fazendeiro, formado naquele sistema patriarcal, nem ele nem eu poderíamos cantar profissionalmente, nunca, sem chance. Música era coisa para ser cantada dentro de casa, em família. Esse primo cantava boleros. Eu aprendi todos eles, e aos 12 anos, descobri também Orlando Silva, na discoteca dele. Aprendi todas as valsas que ele cantava. Lábios que eu beijei, mãos que eu Também aprendi Cândido das Neves, Pixinguinha. Tudo que cruzava o meu caminho eu cantava.
Um outro primo que morava em Salvador, Silvio Lamenha, era louco por Dalva de Oliveira. Aliás, amigo dela, e trazia para mim Dalva, Ângela, todas as cantoras. Tudo isso eu ia cantando. Ai, oi, oi, eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu zoinho fechou. Essa foi a sua infância, dos primeiros anos de escola. Fale-nos um pouco sobre os anos seguintes. No colégio onde estudava, na Bahia, o Instituto Feminino, que era um colégio conservador, de beatas, uma senhora de origem portuguesa, de grandes posses, ligada, acho que eu vou falar uma coisa, tinha que me procurar na secretaria de castigo, porque eu sempre tinha feito alguma arte, tinha cantado no corredor, subido no balcão. Mas a senhora me adorava, e mesmo de castigo eu pedia que eu cantasse. Eu continuava meus estudos de piano, continuava estudando clássico, tocando aqueles concertos chatos de crianças e estudantes, mas, paralelamente, eu formei uma dupla com uma amiga minha, Maria Célia, que assinava como Mambo Jambo. Comecei a tocar sanfona. Não era acordeão que as meninas costumavam aprender por partitura. Eu puxava forró e sabia tocar razoavelmente bem. Ela tocava violão. Então, fizemos aquela dupla e depois apareceu um rapaz que cantava, Mário Fiuza, e passamos a nos apresentar em festas universitárias, em pensão de estudantes. Nós tínhamos 14, 15 anos. Cantávamos muito as músicas de Luiz Gonzaga, de Jackson do Pandeiro, e todos os filmes da Atlântida, tipo o Beijinho Doce. Fazíamos arranjos, inventávamos formas. Então, também se aprende samba e baião no colégio? Nós tínhamos tanto gosto por cantar que até rezávamos a duas vozes. Deus misericordioso, concedei-me, vos peço. Fazer arranjo com a segunda voz, para mim, era o máximo. Dividida entre o popular e o piano clássico, isso foi quase um momento de ouro da minha história, porque, além de tudo, o rádio era o grande alimentador de todo esse repertório. Eu via muito a Rádio Sociedade da Bahia, os programas que veiculavam artistas. Minha carreira musical fui levando, até que tive coragem de dizer que não queria estudar nem em colégio de beata, nem de freira, e que queria estudar na escola pública do Ginásio da Bahia, onde todo mundo estudou. Glauber, Fernando Pérez, Calazans Neto. Uma escola pública com grandes mestres e todo um espaço de discussão. Nessa escola, eu conheci muita gente interessante. Lorival, guarda noturno, Adelita, uma moça muito pobre, bem mais velha que nós, o José Jorge, da favela da Massaranduba. Esse colégio foi a junção foi a junção da minha inclinação natural para o desenvolvimento de uma pedagogia que eu adorava, a da liberdade. Eu filava muita aula para ir tocar e cantar no auditório da escola, e também cantar na cantina. Tudo vai exercitando a memória, o jeito de cantar, o repertório. Não estar fora do métier. Havia 2 pianistas na escola. Um deles, Carlos Lacerda, que gravou o disco O Deputado do Piano. O outro, Pedro Augusto Gordilho, que depois mudou-se para Brasília e não seguiu carreira. Mas Lacerda também era compositor, tinha uma valsa, Giboeira Linda, que eu adorava, e cantava sempre. Nessa época, eu não ia para nenhuma aula de química, matemática eu só passava porque pongava algumas colegas, como a Maria do Rosário Soares Claro. Eu tinha meus 15 anos nessa altura, então minha formação musical é uma mescla de tudo isso, da família do meu pai, a minha educação escolar, o contato com os colegas, tudo isso me levou a uma atuação permanente. Aí, algo aconteceu
A narrativa espontânea, momentaneamente, é entrecortada por um novo episódio. Em poucos anos, torna-se esposa e mãe. Por um bom tempo, deixou de estudar, de cursar a faculdade. Afinal, estudar para uma mulher casada, no contexto baiano, era algo que não caía bem nesse grupo social. Volta aos estudos aos 24 anos, com o apoio do sogro. A prática musical restringe, por longo tempo, as paredes da casa. A música que eu tinha era os discos que eu tinha em casa, que eu cantava, eu dançava sozinha, eu brincava com os meninos. Mas a nossa cantadeira não conseguiria escapar à sua vocação por longo tempo. Conta ela que, de brincadeira, os garotos vendiam ingressos para apresentações dela ao piano e deles para os vizinhos do prédio em que moravam. Olha, a gente já vendeu tudo, você vai ter que tocar hoje. Ainda mais, ela não se deixaria furtar o prazer de ouvir a música do seminário de música da Bahia, em que estudava o filho mais velho. Ela ia pegá-lo na escola e ficava por lá, esperando a aula terminar, cantando para si mesma o que ouvia. Eu lia 24 horas por dia, de noite e de dia, todas as enciclopédias. Tudo que passou pela minha frente eu li. Uma vez ou outra, uma serenata eu cantava, mas nada de importante. Depois veio um momento político complicado e eu lutei para estar nessa faculdade. Bom, essa pergunta aí. Como surgiu a sua paixão pelas letras? E o que aconteceu com a música? Vim para São Paulo, uma migração muito dolorosa, dividida sempre entre a vida dos filhos, lá sendo educados num outro universo. Tive um companheiro aqui, vivi com ele, ouvindo muita música. Comprávamos muitos discos. Eu tocava muita sanfona, mas era só isso. Aliás, na Bahia, quando rompi o casamento, entrei em uma boemia muito grande. Um colega, Rui Pinheira, hoje poeta celebrado nas academias de letras, pegava o violão, e não o piano, que é arte de sala, e cantávamos em Itagipe, uma espécie de subúrbio de Salvador, na periferia da cidade, num lugar chamado A Visgueira do Bira. Era um restaurantezinho de boêmios, onde cantávamos aos sábados. Íamos em grupo aos colegas de mestrado. A sanfona desapareceu, mas ficou essa memória imensa do repertório. Depois de uns tempos, já morando em São Paulo, fui me aproximando do Caetano Veloso, de quem gosto muito e muito admiro, além de estender as folhas de serviços prestados a esta nação. A amizade com Haroldo de Campos também foi muito importante, porque abriu pistas para novas relações. Também Arnaldo Antunes. Aí eu comecei a cantar um pouquinho com o João Donato. Haroldo que me levou a tudo isso. Haroldo trouxe João Donato até nós e tive a audácia de meter a mão no piano e tocar junto com ele. Estava tentando os improvisos. Mas, para se tocar piano clássico, é preciso estudo diário. Estudo de literatura, antropologia, semiótica, ciências sociais, de cultura, ocupam todo o tempo. Então, nos tempos em que a coisa irrompe no meu canto solitário, solidário, ou no canto compartido com alguém. Outro dia tive uma tarde maravilhosa, retomei o que meu pai fazia quando eu era criança. Eu canto muito no Pará. Tenho um amigo violonista, Nego Nelson, que é compositor. Com ele eu canto porque me sinto à vontade. Dadá é o percussionista, é o marido da Abel Fares. Eu até pensei em ficar por lá uns tempos para ficar cantando. Outro dia apareceu em casa um músico sobre quem escrevi, um músico dos mais dignos do país, Edivaldo Santana. Também apresentado por Haroldo. Fiz várias entrevistas, levei-o para casa para fazer a terceira entrevista. A primeira ele se chamou Beira de Campo, sobre sua formação. A segunda, Amor de Periferia. A terceira, Reserva de Alegria. Fizemos um duo de violão e piano e começamos a cantar os dois. Quero um amor de periferia, daqueles que os olhos se perdem. E ele dizia, mas a bicha toca. Cantamos Jackson do Pandeiro. Mas para cada música é um modo de ser. Outro dia o Nego Nelson baixou lá em casa com violão e eu comecei a cantar, que eram interpretadas pela Elisete Cardoso. Com todo esse repertório e essa experiência, você já pensou em gravar um disco?
Quem sabe até para experimentar-se na oralidade mediatizada tecnicamente, como assim denomina Zumthor. Não quis fazer disco, apesar de ter todo um repertório selecionado, porque não gosto de ação entre amigos. Para sair em público, tem que ser uma coisa muito bem feita. Sou exigente, sou muito exigente, tenho uma censura grande. Fazer gracinha para dar de presente, isso não me interessa. Houve um momento em que eu pensei em fazer um disco, e o Donato até disse: eu faço os arranjos para os maçariquinhos à beira da praia. Mas esse projeto desapareceu da minha ideia. Meu filho, Quiaco Pires, que é músico profissional, afinado e talentoso, e vive na Bahia, insiste nisso. Zaba Morro, uma vez, aconselhou a pegar um gravador e ir registrando preliminarmente. Ainda assim, seria uma experiência a ser considerada. No entanto, não posso desistir do prazer de cantar. Agora, em Cuba, cantei muito. No hotel com um organista e outro com um conjunto cubano típico. Então, uma senhora americana muito contida veio me dizer que gostou muito da minha atuação. Estava pensando que se referia à fala dos meus critérios de Desiderio Navarro, onde fiz a conferência, e ela continuou: eu e todo o grupo estivemos lá no Hotel Sevilha. Houve momentos ali que cantei, foi muito bom. Faço questão de dizer, vivi experiências humanas muito ricas, pessoais. Viajei com 2 poetas a caminho de Santiago de Compostela. Estávamos em Riancho, um pueblo marinheiro, e rumamos a Santiago. Cantava emendando uma música na outra. Cantei até canção tradicional espanhola. Eles ficaram perplexos em reconhecer aquelas canções espanholas que meu pai ouvia. Um disco que tinha em casa, Los Chavales de Espanha, tinha canções como Eu mirei em tus ojos e me perdi. E outros dizem, eres um ruiseñor. Mas o que cantei compulsivamente era a alegria de viver. Meu canto não é de tristeza nunca. Tem gente que diz que quem canta seus males espanta. Não é de espantar males, eu canto sempre. É uma espécie de inteireza vital. Zumthor era assim como eu. Nós éramos muito parecidos afetivamente. Lá na Bahia, ele chegou com o meu irmão e ficou cantando canções do Tirol. Ele era tenor? Tenor? Ah, não sei, parece que sim. E eu? Soprano. Ah, a voz das pessoas, com o correr do tempo, fica mais grave. A minha ficou mais aguda do que era quando era mais jovem. A música é uma das minhas razões de ser. Eu não me realizei na música por várias injunções, mas apenas por causa do casamento. Que não era possível para uma moça fazer isso naquele grupo onde eu estava, naquele momento. Não tenho muita voz. Minha voz é curta, mas afinadinha. Você sabe que canto melhor hoje do que quando era mais moça? É porque hoje eu sei o que posso e o que não posso. Eu conduzo, eu lido com a questão de me ouvir. Eu canto todos os dias, na rua, na garagem, em casa. Cantei recentemente o bolero Usted várias vezes. Veja que paixão. Estava no Peru com Horácio Costa, fomos a um café tradicional e só havia os peruanos. Havia gente cantando e um pianista acompanhando. Usted es la culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Cantei esse bolero também agora, com o Paraguai, me acompanhando no foyer do aeroporto de Brasília. Juntou o povo. Estou meio nessas performances repentinas. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito. Não essa, mas a sua performance, Jerusa, está mais para Pedro Vargas, não? Ouvi na infância o Pedro Vargas. Aprendi através do Pedro Vargas do meu primo que cantava. Eu fazia essa escuta e depois recriava meu próprio processador. Mas também Chucho Martínez Gil. Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque tú has Temos certos modelos de escuta que criam outros modelos subsequentes de escuta. Hoje, a mesma canção cantada pelo Luiz Miguel
torna-se outra coisa, com a bateria, com batida na última fração do tempo, o tom choramingoso. Eu tenho um estado mais lírico. Eu ouvi com um cantor chamado Carlos Ramírez. Meu irmão mandou buscar Para que recordar. Quisiera convencer-te que não puedo hablar-te, expor-me, contagiar-te, mi profundo dolor. Mas vale que olvidemos el ayer, el revivimos ou nos despedirmos, não guardemos rencor, para que recordar aquele sueño de amor que curto que foi, nos destroçou a vida, para que recordar e nos hacer sofrer, tratemos de olvidar para poder vivir. El ayer que vivimos y que hoy al despedirnos no guardemos rencor, para que recordar aquel sueño de amor que aunque tan corto fue nos destrozó la vida, para que despertar. E hoje as pessoas não cantam, nem assobiam. É muito ruim a música indiscriminada, jogos que não correspondem a certas escolhas. No iPod, os meninos gravam de maneira indiscriminada. Além disso, não é só ouvir e cantar, é o ambiente, a paisagem, onde você está, o rito. Não existe o cantar sozinho, em público. Tem que ter um envolvimento. Não será também porque antes você seguia os modelos? As cantoras do rádio eram meio soprano? Não era a imitação do timbre? Eu não imitava, não. Passei por toda a música clássica popular durante esses todos os anos. Mas, se você me perguntar qual a cantora com qual mais tenho afinidade, é Elisete Cardoso. Eu canto perto dela, com intimidade menos dramática, mais intensa. Por outro lado, passei por todas as cantoras, ouvi-las sem imitá-las. E sabe por quê? Porque eu não era só cantora. Eu cantei Luiz Gonzaga, música francesa, espanhola, norte-americana, muitos boleros. Não vou imitar o Gregório Barros. Mas de gourmet, se quiser, sabe? E de gourmet tem a ver, porque eu faço todas essas coisas de um modo moderno. Pessoal. Meu canto autoral. Eu nunca imito um artista. Mas há duas coisas. O processo de criação, mesmo que não se complete em público, é um processo de criação vivo. É um processo de princípios anímicos de estar no mundo. Eu tenho um colega, o Amálio Pinheiro, que do a chama ele começa a cantar Bienvenido grande, a la puerta, corário, o que vier. Por outro lado, meu cabeleireiro, seu Carlos, quando chego, começa a assobiar. Teve uma senhora que reclamou uma vez: agora, seu Carlos, é com couvert artístico? Eu me levantei e perguntei: quem falou? A senhora devia agradecer por ter uma chance de ficar bem. E não é couvert, é de graça. Nossas sociedades modernas, nessas sociedades, cantar é invasivo. Estávamos fenestrando barreiras de comunicação humana. Mas hoje os ambientes são preparados com ar-condicionado e música em ambiente. Ah, música ambiente é das coisas mais terríveis que existem. No hotel em que estava agora nos Estados Unidos, tinha a televisão no elevador. No confinamento, é uma coisa apavorante, ainda que seja Ella Fitzgerald. Mas, geralmente, é uma musaca tocada em telefone, no hotel. Em Lisboa, doente, tive que ouvir musaca. Uma das coisas mais terríveis é a musaca a partir da bossa nova. Não se ouve João Gilberto, Carlinhos Lira, Johnny Alfa, se ouve uma mentira. Uma composição morna, desbastada, que se diz bossa nova. Bossa nova, tudo fake.
Tendo em conta que a escuta faz parte da performance, no dizer de Zumthor, gostaria de aproveitar essa oportunidade para que você fale um pouco sobre o ato da escuta. Para mim, hoje em dia, a escuta é um ato, como arte. Friso que não estou falando de entretenimento. Todo esse entretenimento é comprometido com o pensar, com o construir, com o ser, com o estar no mundo, tudo isso. De repente, pode ser interessante para você ficar ouvindo os ruídos do minhocão, ou sentar num circo e ficar ouvindo a musiquinha que toca ali. Mas o entretenimento puro, nada é. Há esse conceito que Humberto Eco forjou, e o Grifel discorda também, mas achamos que não existe entretenimento em si. Existe o estar no mundo, pensar no mundo. Hoje eu tenho uma urgência vital. Estou nos 60 e tal de idade, tenho uma experiência de vida muito rica, talvez mais criativa. Agora é que estou no meu grande momento. É nesse momento em que estou muito jovem. Cada vez que vou ver coisas, cada coisa tem sentido de construção no meu texto de cultura. Então, a escuta, para mim, tem demarcações simbólicas, tem afinidades. Toda vez que ponho algo para ouvir ou inauguro uma nova escuta, tem de ser um artista específico, demarcado pelas condições existenciais e pensamento crítico também. As duas coisas juntas que vêm embutidas no grande fluxo do pensar e de memória. Então, quando eu deito numa cadeira no meu apartamento em Salvador e coloco o disco do concerto de João Gilberto em Tóquio, fico muito bem. Aquilo das coisas melhores que eu já ouvi. A voz dele que vai virando o instrumento toma o papel da voz, ele que faz o que quer com a voz, com a articulação. Eu não ouço o João Gilberto e fico vidrada. Convido pessoas para ficarem deitadas ouvindo comigo. Aí sou compulsiva, repetitiva e, nesse sentido, uma coisa de família. Meu pai era assim, meu irmão também. Repete 20 vezes o mesmo trecho. Eu ouço isso, passo para as sonatas que estejam ali, a orquestra de balalaicas regida por Scriabin. Ouço Scriabin até dizer chega, depois ouço João Gilberto, Rosa Passos. De ouvir o Lucio Gatica, depois da martinalha que você diz estar ouvindo compulsivamente. Pois é. Essa da martinalha? De amaralina, com mágoas demais em cima, aos meus sonhos juntei perfume e flores, desejos, temores. Martinalha. O Lucio Gatica perdeu bastante a voz, mas ele é notável, teve o seu papel. Ainda que não tenha uma conotação de tristeza, a canção pode não ser triste, mesmo estando no modo menor. A Elisete Cardoso canta uma canção que a Rosa Passos também gravou. Ocultei um sentimento de morte, temendo a sorte do grande amor que te dei. Rosa gravou uma versão cool, Elisete dramática. Mas eu, quando canto, sou diferente das duas. Tento tirar a tragédia da canção e fazê-la passar pelo coro, de modo suave. Ocultei um sofrimento de morte, temendo a sorte do grande amor que te dei. Ainda que a canção seja trágica, tenho uma gravação solista totalmente morna de sombras, nada mais, tanto clássico convertido em bolero rancheiro. Isso é legal.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla. Cantar de utrício pode purgar. Cantando a tristeza, a matamos. Nas novelas de cavalaria, disse que a música é remédio para a tristeza, mate mais longe. E em mim, joga uma certa pulsão vital com alegria e ímpeto. Como je chante, René. Ah, sim. Soir et matin, je chante sur mon chemin. Engraçado. Cantem mais. Mélancolie, un jour s'achève, mélancolie, on peut rien. Le cafard dans la fumée, dans l'alcool. Mas cantei muito fado à noite, até em casa profissional. Em Lisboa, cantei uma desgarrada respondendo ao Alfredo Marceneiro. Gostava mais de cantar o fado castiço do que o fado canção. Eu tenho sonho doirado, sonho que minha alma quer. Uma característica importante de uma grande quantidade de gêneros é a relação estabelecida com o lugar de origem, geralmente o lugar onde o gênero nasceu. Se o fado não nasceu em Lisboa, como aponta o Tinhorão, pelo menos foi lá que ele configurou naquela canção quase sempre lânguida que conhecemos hoje. Isso ocorre com vários gêneros, como o samba. Há um samba do João Nogueira, que é um canto ascensional, louvando a favela da Rocinha, que é uma maravilha. Junto ao mar, no morro que era despovoado, e reunia Gávea e São Corrado, nasceu uma favela. Moram lá pedreiros, costureiros, carpinteiros. É muito bonita, de uma delicadeza, e vai louvando as pessoas que estão lá. Vai subindo até encontrar Nossa Senhora, que está lá bem lá em cima, abençoa ao fim da tarde. Junto ao mar, num morro que ainda era despovoado, que dividia Gávea e São Conrado, nasceu uma favela. São construções narrativas. Eu sou fulano de tal, moro em tal lugar. O canto dele é ascensional, termina em cima, os sinos badalando. Ouvia pela rádio ou comprava o disco? Eu comprava. Meu pai tinha uma radiola na varanda, ele comprava todos os discos de música popular e música clássica que lhe interessavam. Ele era funcionário do Banco do Brasil. Durante a manhã, ele cuidava dos galos de briga, a família do meu pai de músicos e botadores de galos de briga. O Goethe estudou isso profundamente. São práticas, clãs que formam com práticas e hábitos. Meu pai, pela manhã, cuidava dos galos dele, lia literatura, ouvia música naquela varanda enorme, bonita, e a gente ouvia música também, sentado, debaixo da árvore. Voltando ao que dizíamos, eu aprendi uma canção do Luiz Gonzaga, aliás, várias, que se chama Amanhã Eu Vou, que é linda. Era uma certa vez um lago mal assombrado, à noite sempre se ouvia a carimbada cantando assim, amanhã eu vou. É uma coisa de presságio ruim, e tocava isso quando menina. E Rosa Bela, linda donzela, ouviu seu canto e foi para a lagoa levou a donzela, bicho do mato ela virou, carimbamba vivia cantando, mas Rosa Bela nunca voltou. Isso podia ser Lumar, não? Isso podia ser do Valdemar Henrique. Do Valdemar Henrique. Matinta Pereira subiu na clareira e logo silvou. Do fundo do quarto, Manduca Torquato de medo gelou. Matinta Pereira chegou na clareira e logo silvou. Fundo do quarto, Manduca Torquato de medo gelou. Faço o
com uma pequena licença poética, me recordo de uma pergunta que fiz num trajeto curto levando Jerusa para casa em 2017, depois do evento, sobre como ela se sentia em relação ao modo como os cantores líricos ainda seguiam cantando em português. E realmente eu sinto falta de ter estendido aquela conversa sobre essa questão até mais tempo. Tem um encontro marcado entre o Gilberto Mendes e a Marta Herr. A Marta já não está conosco desde 2015, Gilberto um pouco antes, e talvez Jerusa pudesse comparecer naquele chazinho também. Eu é que pretendo chegar bem mais tarde, né, enrolar o máximo possível. Uhum. Bom, ela diz, eu canto Luiz Gonzaga como cantava Cauã, que curiosamente é o nome desse prédio na Rua Bahia. A Cauã é o pássaro agoureiro, mas a música mais bela do Luiz Gonzaga é esta, Légua Tirana. Ó, que estrada mais comprida, ó, que légua tão tirana. Ai, se eu tivesse asa, ainda hoje ia via Ana. Padre Inciso ouviu minha prece, fez chover no meu sertão. Varei mais de 20 léguas de serras de alpercata e pé no chão. Meu carro-chefe na sanfona era o baião da garoa, que meu pai se entusiasmava quando eu cantava e incitava a tocar. A Cauã vive cantando durante o tempo do verão, no silêncio das tardes agoirando, chamando a seca pro sertão. Eu fiz uma introdução que era bonita. Uma vez chegou nas terras secas, Sabentão cantou, houve tanta fartura que o retirante voltou. Graças a Deus choveu e garoou. Luiz Gonzaga aprende quase todas as músicas, assim como as de Jackson no pandeiro. E na minha seleção, num disco virtual que possivelmente nunca vou fazer, estão 2 ou 3 dessas canções, inclusive Légua Tirana. São canções em tom menor. Oh, que estrada mais comprida, que légua tão tirana. Oh, que estrada mais comprida, oh, que légua tão tirana. Ai, se eu tivesse... Você está cantando todas essas, mas não a mais famosa, Assum Preto. Ah, essa eu não aguento muito não, eu fico triste. Acho enjoada, assim como naquela mesa que fica mastigando aquele mesmo motivo, ainda mais com aquele salto de cesta que os cantores sempre exageram no portamento, ainda gritando. Naquela mesa está faltando ele. Esse arrastado do oê vai além da conta. Tem razão, pode ser. Assum Preto vive sorto, mas não pode avoar, mas vale a sina numa gaiola desde que o céu pudesse olhar. Ai, não sei se é piegas, fico triste quando vejo um passarinho na gaiola. É uma canção que está ligada também à tragédia nordestina. Fora do contexto fica realmente piegas, é muito batida. Também Chão de Estrelas. É linda, mas já cantou demais, fica complicado. Prefiro uma valsa que o Chico Alves cantava, como sei bem que é, dentro de uma noite, e seja escura a rua iluminada, quando os lindos sonhos absolvem tudo e as mágoas vêm dormir. Minha vida era um palco iluminado, eu vivia vestido de dourado. É meio parente de Coro na Cabeça, de Gardel, que pelo menos tem perfil melódico, essa mesma característica. Tem alguns fragmentos parecidos. Deve ser da década de 1930, pelos estilemas, umas notas erradas. Sim, é capaz. Falando em estilemas, gostaríamos de poder voltar às implicações espaço-temporais, às relações que se entrelaçam entre a escuta de determinadas canções e a memória que se atrela à experiência da escuta. Há músicas que são circunstanciais. Eu canto em determinado momento,
quando passo em determinado lugar. As canções estão gravadas numa memória de lugar. É a memória lidando com duas coisas, com fluxos que se ativam no presente e com o lugar que ficou no passado. A música é âncora. É âncora. Esse sentido é interessante. Quando passo num lugar chamado Aliança, que é onde o sertão acaba e começa o recôncavo, é tudo a zona do massapé, do barro, do açúcar, cultura africana, forte e não sertaneja. Eu passo ali e, de repente, aquilo me lembra uma música, acho que do Davi Nasser, que não tem nada a ver com aquilo que é. Meu vale sempre verde, tem 40, 50 tons que cantam aquilo toda vez que passo por aquele lugar. Sempre é quieto como um lago, se o vento não estremeceu, Senhor, minha terra tão serena, que parece um lugar leque, verde leque, onde ciência adormeceu. Senhor, o meu céu é tão sereno que parece um grande leito onde o silêncio adormeceu. Eu canto isso automaticamente toda vez que passo lá. E Dalva de Oliveira baixa. Porque nos meus 10 anos, 13, 14, 15 anos, foi o grande momento da polêmica de Dalva com Erivaldo Martins. Essas polêmicas eu cantava, música e resposta, música e resposta. Também as polêmicas do Noel Rosa com Wilson Batista. Eu tinha um disco com a capa do Nassara com música e resposta. Isso tudo vai ativando a memória. Outra coisa é com Paquetá, entrou no imaginário brasileiro, gozar a paz que a natureza dá. Eu nunca tinha ido em Paquetá, mas para mim o luar é em Paquetá. Em Paquetá a lua é cheia, faz rendas de luz sobre o mar. A alma da gente se incendeia e a ternura sobre a areia, sobe a areia e a romance no luar. Essa era a ideia lírica de romance para mim. Na minha infância, praia era de Paquetá. Nessas noites olorosas, quando o mar desfeito em rosas se desfolha a lua cheia, lembra a ilha um ninho oculto, onde o amor celebra em culto todo encanto que a rodeia. Mas viu no seu imaginário. O imaginário tem uma construção, não é? Que fala mais alto e canta mais alto que o vivido realmente. Mas é claro, eu não tenho nenhuma música para cantar de Itapuã. Não vivi nada em Itapuã. Para mim, Itapuã é Caíme, grandioso, que eu sempre cantei suas músicas, depois de Vinícius. Jantei na casa dele e frequentava Itapuã. Mas, para mim, imaginário é essa renda de luz sobre o mar, imaginário poético. É isso. Se a gente vai a Valência, acaba se frustrando, como se frustra em Sorrento, Paris, Nova York ou em qualquer outro lugar. A imaginação e a música compõem as paisagens que queremos. Vou dar a você uma cópia do disco da orquestra do Cassino de Sevilha. Passo dobles, boleros, cha-cha-cha. Ah, por favor. Há lugares onde eu não estive que me suscitam alguma coisa. Eu quero ir lá por causa da música ou da poesia. Digo o seguinte, nisso estou com Haroldo. O signo é mais importante que a vida. Essas representações ecoam no nosso corpo, transferem-se para as nossas células, constroem outras representações de mundo. Isso é mais importante que a vida biológica. E flui para outras vidas. E fui para outras vidas. De repente, primeira vez que eu fui para Andaluzia, tinha 20 e poucos anos, comecei a recitar Garcia Lorca. Aí vem tudo, toda a memória. Que seja uma canção sem palavras. É lógico, pode ser um grito, pode ser um suspiro, como era o caso do semeticista Ivanov, como eu e o Lúcio Agra ouvimos em Berkeley. Queremos estudar, que é a ideia dos marcadores conceituais com gemido. Ivanov falando de uma grande teoria, fecha os olhos e geme.
E, além dos gemidos, aparecem as pausas, os pigarros e respirações. Vem tudo, mas o gemido é mais contínuo, são os marcadores do oral e da presença. Bem, falamos muito de música e canção. Você acaba de encontrar, em seu belo apartamento um piano. A música está voltando a fazer parte da sua rotina com maior frequência? Tenho 2 pianos. Tentei comprar sanfona já 2 vezes, em Santiago e agora em Nova York. Mas vou comprar uma agora. E um violão, porque o meu já está estragado. É um violão de concerto, mas já aconteceu uma história trágica com ele. Todo instrumento tem uma história, e isso é uma coisa bonita para se escrever. Como no filme O Piano, de Jane Campion, em que o piano é a própria vida da protagonista, que, não por acaso, é muda. Ah, não conheço. Mas vou comprar minha sanfona. Gostaria que você concluísse essa entrevista dizendo o que não tivemos oportunidade de comentar. Eu não caibo dentro de nenhuma semiótica estrita. Não caibo como Zunthor não cabia. Além disso, sou rebelde. Eu sou das bordas do sistema, bordas do que vier, porque não sou estrita nisto ou naquilo. E, do mesmo jeito que eu passo pelas bordas em música, eu passo por literatura, por filosofia. Não dá para me configurar numa forma estática. Eu sou também uma nômade cultural. Sou ligada antropologicamente a uma conversão ou outra a quem eu estou. Eu me converto sempre para estar com o outro. Acho que isso, de um lado, é uma maldição, tipo Caim, de outra parte, é uma alegria. Poder conectar sempre, essa ideia de conexão permanente, desconstrução e reconstrução, caminho de ir e vir. Em trânsito permanente, um laissez-passer, sem visto e sem carimbo. Sem visto e sem carimbo. Construir, com o ser, com o estar no mundo. Tudo isso. O processo de criação, mesmo que não se complete com o público, é um processo de criação vivo. Há um processo de princípios anímicos de estar no mundo. Sou rebelde, eu sou das bordas, bordas do sistema, bordas do que vier, porque não estou estrita nisto ou naquilo. Sou também uma nômade cultural. Sou ligada antropologicamente a uma conversão ao outro com quem estou. Eu me converto sempre para estar com o outro. Música não é só ouvir e cantar. É o ambiente, a paisagem, onde você está, o rito. Não existe o cantar sozinho, em público. Tem de haver um envolvimento. Meu canto não é de tristeza nunca. Tem gente que diz que quem canta seus males espanta. Não é de espantar males. Eu canto sempre. É uma espécie de inteireza vital. Foram todos? Foram, né? Bom, gente, essas foram algumas frases que nós achamos que dentro da entrevista fazem uma espécie de um resumo em 10 linhas do que a gente conseguiu captar nessa entrevista. Não tivemos tempo de ensaiar como gostaríamos, mas eu espero que a teatralidade não tenha sido muito ruim. Tá bom? Obrigada. Vamos aperfeiçoar com a Marta. Então, como não dá para fazer perguntas, vocês só podem fazer perguntas, eventualmente, sobre o nosso processo de entrevistar, ou o que a gente pensa sobre isso, ou o que a gente ouviu depois disso, porque foi mais uma ideia laboratorial mesmo de colocar em voz viva, por terceiros, né, alguém que deveria estar aqui conosco, infelizmente não em corpo vivo, né, mas está com nós na memória. Mas eu acho uma oportunidade
interessante para tentarmos resgatar um pouquinho aquele momento da entrevista. Para mim é muito curioso, por exemplo, a cada resposta, as memórias das canções, elas se vocalizavam, elas eram cantadas, né? Sim, sim. Como é que isso acontecia? E tem uma coisa assim que é particularmente cruel, né? Porque as tecnologias elas vão se matando umas às outras e por mais que a gente corra atrás de quem venha recuperá-las, então eu gravei isso em fita cassete, estava até muito bom. Mas onde a gente consegue um tocador de cassete? Eu posso até tenho ainda as fitas, mas eu dependo da bondade de um amigo que desmonta tudo e faz algumas mágicas, né? Mas ele por enquanto não está podendo atender. O bom seria a gente recuperar a fala dela realmente. E a gente não sabe todos esses repertórios de cor, então a gente só pode improvisar ou reproduzir aquilo que a gente conhece, né? Mas foi bastante interessante, porque tem algumas coisas que ela falava e depois, você não vai pôr isso aí, não é? Ou então, isso aqui não interessa, deixa de lado. Mas, no geral, vamos dizer que tem uns 75%, ela autorizou que se colocasse. Claro que aquele pedaço que o Vlad leu sobre a passagem do casamento teve muitos cortes, por questões que nem eu mesmo sei, mas vocês que a conheceram mais na intimidade vão saber um pouco mais do que eu, né? Mas extremamente foi uma ideia que apareceu de onde veio essa entrevista, daquele número da Intermídias que o Hudson, né, propôs, muita gente escreveu, e eu falei, mas ninguém está falando da cantadeira, né? Eu lembro que a Edna, secretária lá do programa, na época, ela dizia que ela era o rádio, né? Porque ele estava, ela era o rádio. Então, vamos pegar com essa pessoa que é um rádio 24 horas, você fala alguma coisa, ela já comenta com uma canção que a gente não sabe nem qual é, né? Porque ela cantava do jeito dela, então você não identificava se era uma área barroca, se era um samba, né? Isso era muito interessante, essa autoria, né? Não sei se chegar a pegar, não. Fico muito curioso para ouvir o cassete. Pois é. Faz tempo, né? Bom, mas é isso. Essa apresentação esplêndida. Desde manhã, esse evento tem sido para mim uma revelação, quase uma epifania. Tem um conceito na psicanálise que tudo aquilo que significa para nós significa por ressignificação. Eu estou encontrando aqui, apesar de ter me julgado muito íntima da Jerusa, uma Jerusa que eu não conheci. Vocês conheceram mais de perto, penetraram na obra. Eu estava dando uma aula agora, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasada. E eu terminei a aula falando sobre o interpretante final do Peirce, que não existe. Ele é continuamente adiado. Não é a interpretação final sobre uma obra, sobre uma pessoa, sobre um trabalho, enfim. Ele é sempre adiado. E eu disse, nem a morte é um interpretante final. Porque existe uma vida simbólica, símbolo dos signos, que continua depois da morte. Então, eu estou vendo aqui facetas maravilhosas. Me emociona porque a vida é tão fragmentária. E eu fico pensando, por que eu não cheguei mais perto dela? Eu acho que nós mesmos também dizemos isso, né? A gente não tinha
não tomava cafezinho, chazinho, mas ficava com uma inveja de quem ia tomar chazinho, cafezinho, às vezes, né? Exatamente isso. Quer dizer, o que Lúcia falou isso que você falou é algo que também nos assola, mesmo estando próximos, porque era uma tamanha quantidade de coisas, e aí eu já estou falando também do convívio dela com ela e com Boris, era uma tamanha quantidade de coisas que passavam ali e iam embora, né? Esse negócio, por exemplo, todo esse levantamento que dá 2 discos, sei lá, dá uma lista de execução. 90 e quantos, Vlad? Dá uma lista. Isso é uma lista que você pode botar na internet, com todas as coisas que Jerusa ouvia. 70%, eu diria, disso eu ouvi um pedacinho, fragmentariamente, alguma coisa, mas nunca ouvi isso inteiramente. Ouvi mais inteiramente aqui com vocês do que pudesse ter ouvido. E tem a questão, além disso, que eu acho que ela alude, mas não desenvolve, que é o fato de que, e você de alguma maneira assinalou, a gente não está na ambiência sonora dessas produções musicais, quando elas foram realizadas. A gente chega depois, né, eu digo enquanto geração, e perde algumas dessas coisas, que têm outro sentido para outras pessoas antes de nós, e ganha outros sentidos antes dessas pessoas. E como elas estavam em espaços de vida em que esses sons reverberavam, essas músicas reverberavam por mais tempo, porque, né, tem a demora, o delay, né, que acontece entre... O Iê não chegou na Bahia imediatamente, por exemplo. Ou seja, tem umas coisas que permaneciam durante o tempo. Ela pôde testemunhar a permanência disso, né, por um bom tempo e trazer isso bem nítido na memória. Então, a gente perdeu muita coisa nesse caminho. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas sugestões aí para se pesquisar. Essa, por exemplo, da playlist da Jerusa, eu acho que tem que levar adiante, porque é genial. Eu vou realmente me dedicar um pouquinho a completar o trabalho e disponibilizar a playlist dessa entrevista, né? Acho que era interessante, embora não seja difícil de encontrar, mas quem sabe ter isso tudo ali reunido possa ser proveitoso. Quando eu tive contato com a entrevista, eu me lembrei imediatamente da entrevista Presença da Voz, da Escritura e Nomadismo, e que, de vez em quando temos oportunidade, fazemos uma revisita daquele programa de rádio. Já temos feito de tudo. Teve uma vez que eu me lembro mais curiosa que distribuíram alguns equipamentos algumas caixas acústicas dessa de Bluetooth, e, na verdade, todo mundo que já estava se revezando nas leituras das perguntas e respostas também disputava ali, ao acaso, a possibilidade de colocar a música que imaginava que tinha a ver com aquilo para tocar, né? São maneiras que a gente acaba encontrando para reviver essa experiência que eu falo mais uma vez, sou muito curioso, para além daquilo que está registrado nas fitas cassete, de saber de imaginar como é esse contínuo entre fala e canto, né, enquanto ela vai respondendo essas perguntas e se lembrando, e dizendo e cantando imediatamente, né? Sem criar tantos contornos, tantas separações. É interessante, sim, porque a gente se lembra muito bem, eu não sei se você chegou a pegar uma coisa dessa, provavelmente naquela participação no IA, ela deve ter tido um repente desse, porque ela está falando um negócio assim, de repente estende a mão para a frente e começa a cantarolar um negócio, e a gente, o que é isso? Porque, às vezes, com os estilemas, você fala, isso aqui é um passo doble, por exemplo, né? Aquelas tercinas, não sei o quê. Mas a gente, às vezes, fica sem entender onde migra um texto para outro, né? É bastante interessante. E, pegando um pouquinho, você que a Inês quer fazer uma pergunta, mas só algo importante que você falou agora, que eu acho que foi a Ademir que falou de manhã, né? Quando da fixação
da Tropicália foi mais fácil, por exemplo, de que as vanguardas da década de 80, 90, por conta das mídias, né? A estabilidade de certos gêneros e certos ídolos, eu fico me perguntando, não é questão de preconceito no sentido como a gente usa, mas literalmente a palavra, né? Você pegar um chão de estrelas, tem 3, 4 quadras com rima, né? Você acaba decorando. Mas você vai pegar um rap, por exemplo, que tem uma letra gigantesca. Quem vai repetir um rap, né? Eu acho que fica muito difícil em termos de memória operacional mesmo. Então, aquela grande tradição vai marcando, né, os períodos, né? Isso vem sendo meu projeto de pesquisa há 20 anos praticamente, né? Como é que a memória da gente vai se consolidando a partir de certos repertórios e em certas performances, especialmente se são mediatizadas tecnicamente, né? Se a gente pegar qualquer coisa, alegria, alegria, está todo mundo ouvindo a gravação do disco na memória. Não vai ouvir qualquer outra coisa, né? É muito interessante. Acho que isso aí rende muita desenvolvimento ainda, né? Então, não queria fazer uma pergunta, eu queria fazer um comentário. Na verdade, foi um deleite. Eu acho que vocês conseguiram transmitir toda essa, apesar de não estar aqui, a extensão da voz de Jerusa, né? E eu fiquei pensando aqui como teria sido bom se nós tivéssemos podido ouvir a voz de Jerusa. Que eu ia perguntar se vocês tinham gravado, e agora eu estou sabendo que essa gravação existe em cassete, né? Não se sabe em que condições está hoje. Eu também tenho esse problema com as cassetes também. Todos os programas de rádio que eu fiz, e entrevistas e coisas bonitas, também estão ainda em cassete, que também não sei em que estado estão. Mas eu queria fazer um comentário, porque durante um certo período, né, que eu passei mais próxima de Jerusa, aqui em São Paulo, eu assisti um filme da Bahia sobre recordações do rádio, que chama Eu Me Lembro. Eu não me lembro o nome do diretor, mas eu sei que o filme chamava Eu Me Lembro, e era sobre toda a trajetória do personagem, né, através do rádio, né, essas memórias. E Jerusa teve poucos orientandos que estudaram rádio, né, como eu. E ela amava muito esse som, até esse chiadinho que vocês conseguiram trazer aqui dos velhos registros, né, dos registros mais antigos. E realmente, para mim, foi um deleite. Vocês tiveram uma forma muito bonita, né, interativa também entre vocês, de transmitir o que foi essa entrevista. Infelizmente, sem a voz dela, né? Mas parabéns, eu achei lindo. É baiano, porque o filme era baiano e chamava Eu Me Lembro. E eu comentei muito sobre esse filme com ela, e ela sempre ficou muito satisfeita em falar sobre rádio, né? Ela gostava muito disso. Parabéns a vocês dois por ter nos promovido, né, e nos proporcionado esse momento de grande deleite. Obrigada. Obrigada. Depois de estudar tanto zoontório e tudo, a gente não tinha que entrar na dança, né? Tinha que pôr em prática as várias performances possíveis, né? Eu queria complementar o que ela falou, e dizer que, apesar de a gente não ter conseguido ter a presença do autor, o orientando dela também na tua área, o Lira Neto defendeu, o ano passado, uma tese, acho que era dissertação, se não me engano, ou tese, que se chama Da Roda ao Teatro, a história da Rádio Nacional no Rio de Janeiro. A gente está lançando lá fora, acabou de chegar na gráfica, né? Então é um livrinho pequeno, é uma dissertação dele, né, que foi adaptada para livro, que pega essa mesma toada aí das pessoas que curtem o som
Pela Eduque. Já tem um pela Eduque, na mesma linha. E, Lúcia, realmente a gente está desde manhã aqui no total deleite, né? Nós tivemos essa terceira mesa, você estava dando aula. Realmente, para quem está acompanhando desde manhã, aí é uma imersão, né? Agora está na moda, né? Por causa da eletrônica, mas aqui não é pela eletrônica, no espírito da Jerusa. Eu até falei no final da outra mesa, né? Que dá até vontade de fazer uma pergunta para ela, né? Dá a impressão que essa inteligência que está aqui na mesa, tua mesa, a mesa anterior, a mesa deles ainda com esse requinte, né? A gente vai indo fundo, né? Dá a impressão que posso até fazer uma pergunta que ela responde, né? Naquele espírito de que ela continua viva através desse momento de tanta gente. E já estamos com uma proposta aí amadurecendo, né? É a primeira Flipbook que surge a ideia de ter anais, né? Como é uma coisa, a gente traz escritores que vêm falar de livros, né, em geral, e essa está sendo diferente pela Jerusa, já surge a ideia de transformar isso tudo em algum registro, né? Então vamos ver o que rola. Alguém tem mais um comentário? Se for um formato eletrônico, quem sabe a gente poderia tentar produzir isso aqui como um programa radiofônico. Legal, podemos fazer. Só tem um detalhe, né, que a gente esquece. A Eduque é super certinha, né? Então eu não posso usar todo esse acervo maravilhoso no nosso livro eletrônico, né, formato eletrônico. O próprio Lira queria inserir um CD. Eu falei, não, você põe um link. O link é tua responsabilidade. Eu não posso publicar o que está no link pela Eduque, porque daí eu teria que ter todos os direitos de cada canção, de cada música, né? São problemas ainda do mundo que a gente vive, mas dá para fazer formato. Aliás, a ideia, a Sônia está aí, acho que ela saiu agora. A Sônia, ela já falou que, num primeiro momento, uma versão digital é muito tranquilo, porque a gente não vai depender nem de ter um orçamento para o papel impresso e tal, né? Então vai rolar essa vez, mas vamos ver o que a gente faz. A entrevista de vocês, acho que é fundamental. Tem uma né? coisa muito chata que eu tenho presenciado agora, não sei se ele passou por isso, que ele buscou o que estava citado na entrevista. Mas, para quem faz um determinado tipo de pesquisa como a minha, está sendo uma verdadeira tortura, porque a gente entra em YouTube, que seja, então eles têm as referências de quem autorizou a publicação. Mas a gente perde completamente o pouco que tinha sobre a origem da gravação original. Então, é muito esquisito ver assim, Orlando Silva, 2019, não é isso, né? Então, de repente, tem uma gravação que foi 37, outra foi 46, outra não sei quem. Cadê quem tocou, quem era a gravadora? Isto está sendo tudo apagado por essas novas formas. Eles não estão fazendo, então a gente tem que procurar, sabe aonde? Coisas tipo Mercado Livre, que a gente vai lá, o Estado, aí tem a capa assim, a gente procura frente e verso, aí tenta dar uma aproximação aqui para ver se acha o número de registro. Está uma dificuldade horrorosa. Então, para fazer essa referência dos links, que também caem, né, alguns deixam de existir, a gente vai ficar sempre numa frustração contínua. Então, o interpretante final jamais virá mesmo, né? Então, a gente vai correndo atrás, tipo o chapéu que voou na praia, né? A gente vai sempre na intenção de, mas não necessariamente conseguindo. Mas a gente faz o que está no alcance, né? É o problema desse material audiovisual, sempre. Você sabe que vocês mencionaram a música de ambiente, né? Que era uma crítica bem forte, né? Nada sutil. Mas eu queria só contar que a gente, na área da história da ciência e tecnologia, aqui da PUC, a gente tem teses, às vezes, fantásticas, né? Tem um rapaz que defendeu mestrado sobre como nasceu a música ambiente. A música ambiente nasceu, um sistema, não lembro agora o nome do cara que bolou, era uma máquina. Muzak. Hã? Muzak. Não sei se... pode ser. Que era o seguinte, você tinha um estúdio e
tinha uma pessoa que ficava tocando a música. Ela não tinha ainda gravação, comecinho do século XX. E daí ele usava a transmissão telefônica, que já estava começando a crescer nos Estados Unidos, para transmitir para o teu ambiente a música que o cara ficava tocando. Ficava tocando Beethoven, Mozart e tal. E ia para os escritórios, ia para ambientes que queriam música, comprar música para ficar tocando, né? E faliu porque a Telefônica começou a dar interferência. A hora que ele estava transmitindo a música, atrapalhava as ligações de telefone. Então, a Telefônica acabou, lá nos Estados Unidos, fizeram bem fortes lá o lobby telefônico, proibindo essa atividade, essa máquina, e esse projeto faliu. Mas é engraçado, porque ele tem uma origem meio, né, uma coisa meio em rede, né, que era essa música ambiente, né. E a segunda coisa que quer dizer é o seguinte, que eu também diria a Jerusa, né, é que ela tem razão. Em geral, a música, né, do supermercado, do elevador, é terrível, né. Mas, por exemplo, tanto na Europa como nos Estados Unidos, cada vez se torna mais comum você ficar ouvindo a nossa bossa nova, a música brasileira até mais antiga, porque tem um cara que eu descobri que está fazendo uma grana, que ele vende para umas empresas japonesas que fornecem agora música ambiente, coisa meio globalizada, e ele está, a firma dele é especializada em bossa nova. Tem um mega mercado no mundo para você ficar tocando a bossa nova para ganhar dinheiro com música ambiente. Ela não ia gostar. Se a gente soltar aquela segunda trilha da música ambiente, eu acho que todo mundo vai pedir cadê o uísque? Porque realmente ela tem som de... Não sei se você tocou. Exatamente. Nós retomamos às 19 horas com uma mesa bem bacana sobre ficção científica. É um momento que a gente deixa a Jerusa descansar um pouco.